Então vamos começar falando sobre a caridade. É um tema bem pertinente, principalmente no momento que a gente está passando agora que é diferenciado, né? Muitas pessoas estão privadas não só da sua liberdade, mas também de bens materiais, porque a oportunidade que elas tinham de estar buscando serviços, trabalho, principalmente as pessoas que dependem, são profissionais liberais, né, não têm carteira assinada, eles precisam desse trabalho informal, só que para que eles consigam isso e se protejam também, é preciso que a gente tenha esse isolamento social. E é aí que surge a caridade. Tem uma passagem que eu acho muito bonita no Infortúnios Ocultos, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele fala que a caridade manifesta-se nas grandes calamidades, pois é então que se vê impulsos generosos para reparar os desastres. E é justamente o que a gente está vivendo aqui hoje, né? Um desastre que não é físico, não é um terremoto, uma enchente nem nada, mas que de certa forma mobiliza forças que querem ajudar para que possam auxiliar aqueles que eles veem que estão passando por dificuldade. E é justamente isso, a gente vê que tem pessoas que passam por dificuldades e que a gente pode fazer alguma coisa. Esse é o sentido da caridade, da gente se tornar esse instrumento de amor, esse instrumento de paz para o coração dessas pessoas que precisam dessa ajuda, porque elas estão impossibilitadas, não é porque elas não querem, elas não estão nessa situação por vontade própria, a maioria delas não estão por vontade própria, eles não são mendicantes como um trabalho fixo, não, eles precisam disso e às vezes não tem como receber esse auxílio, não tem como prover para si próprio, então eles dependem da ajuda dos outros. E a gente muitas vezes se coloca na posição confortável de só dar, né? E a gente esquece que alguma reviravolta da vida pode ensejar que nós sejamos os necessitados da caridade do outro, né? Então, daí vem a questão de fazermos o bem sem ostentação, porque agora a gente pode estar tá oferecendo aquilo que a gente tem. Mas quem disse que num futuro incerto eu não esteja precisando dessa caridade? E aí vem uma pessoa com todo o seu ímpeto e quer me diminuir, quer que essa ajuda seja algo que vai me humilhar, né? Então a gente tem que se colocar no lugar do outro como se fosse um possível recebedor? Uma possível pessoa que vai receber essa caridade em algum momento também, porque quem disse que nós vamos estar sempre numa situação confortável, né? Então temos que ter esse senso crítico, temos que ter fazer essa reflexão, né? Então, a dinâmica dessa palestra, eu peguei o capítulo que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a vossa mão direita do Evangelho. É o capítulo 18. Eu peguei os primeiros temas pra gente falando um pouquinho de cada um. E o primeiro é fazer o bem sem ostentação, que está um pouco relacionado com o que a gente já tinha falado antes, né? Não diminuir o próximo, não ir usando roupas bonitas, oferecer a caridade com o seu melhor salto, seu melhor óculos escuros, sendo que a pessoa que vai receber de você muitas vezes não tem nem o mínimo, né? E fica vendo você ostentando. Então, pra que humilhar? Por que não usar roupas simples? Por que não oferecer o melhor de você sem buscar ostentar e sem buscar diminuir o próximo? E quando eu falo diminuir, eu quero dizer também na questão de tratar o outro. Eu faço um trabalho voluntário, não estou aqui me gabando não, é só por exemplo mesmo, em que muitas vezes nós recebemos doações que são muito, muito importantes, é isso que faz com que o nosso trabalho continue. E que às vezes a gente tem que prestar contas, e a gente presta contas. Mas muitas das pessoas que doam, nessa prestação de contas, que às vezes é um vídeo que a gente faz uma foto, eles falam:
coloca quantas famílias carentes a gente ajudou. Aí eu me sinto incomodada, porque pra que você vai rotular essas famílias que estão precisando desse alimento, né? Por que rotular como famílias carentes? São famílias, como a minha família, como a sua família, a família do seu irmão, da sua irmã. Então, pra que a gente buscar diminuir, pra mostrar que o nosso trabalho é mais importante, né? Pra dizer assim, eu ajudei sei lá quantas pessoas pobres. Isso não é um tipo de ostentação também? Você está diminuindo o outro para fazer com que a sua ajuda pareça ser mais valiosa? A gente tem que buscar refletir isso, buscar ver a maneira que a gente trata o outro, para não buscar diminuí-lo, porque ele é um ser humano assim como nós. Como eu falei antes, não existe essa questão de classe mais alta, mais baixa na questão da caridade. Nós somos iguais ajudando iguais. É isso que a gente tem que pensar, né? Buscar quebrar esses preceitos de que nós somos superiores porque estamos dando isso. Isso vem da nossa vaidade, o que é muita infantilidade nossa, né? Porque, como eu falei, hoje a gente ajuda e amanhã talvez estaremos precisando de ajuda e a gente não vai querer ser tratado como uma pessoa indigna, né? Como muitas pessoas querem e buscam fazer a caridade. E quando eu falei aqui outra coisa também que é interessante, que caridade a gente tem que fazer sem ostentação, sem buscar que os outros vejam o que a gente está fazendo, porque é uma questão nossa e de Deus também. Então, se Ele está vendo, é porque o nosso trabalho está sendo feito de uma maneira certa. No Evangelho diz que aquele que busca a aprovação dos homens acima da de Deus está mostrando que confia mais nos homens do que em Deus, né? E nós? O que a gente busca quando faz a caridade? A gente quer que todo mundo saiba quão caridoso nós somos ou a gente quer uma consciência tranquila, né? Essa modéstia muitas vezes que é encenada, que você finge que não liga para a opinião dos outros, mas quer que os outros descubram o que você fez. Isso, aquele que busca um reconhecimento agora, já teve o seu pagamento, né? Não vai poder usufruir daqueles bônus na vida espiritual, né? Aqui no Evangelho diz que o sublime da verdadeira caridade acontece quando o benfeitor, mudando de papel, encontra o meio dele próprio para ser o beneficiado. Então é realmente isso, quando você faz a caridade não é porque o outro precisa, é porque nós precisamos, nós somos os maiores beneficiados quando a gente estende a nossa mão para auxiliar o próximo, porque não dá aquela sensação de dever cumprido, aquela sensação boa que só a caridade pode proporcionar. Então, nós somos os principais beneficiados, então daí vem essa quebra de níveis, né? Porque se nós precisamos de ajuda e o outro está precisando de ajuda, a gente só vai juntar os nossos interesses em favor do bem comum, né? E é interessante a gente falar também nessa questão de não sair divulgando para os outros, mas hoje tem um movimento que eu acho muito interessante, que são os artistas que estão arrecadando alimentos para doar para esses lugares que precisam, né? Nos estados que estão precisando. E muitas pessoas criticam os artistas dizendo que eles não tinham que estar mostrando o que estão fazendo e tal, mas se a gente parar para pensar, eles são pessoas públicas que estão dando o exemplo do que fazer num momento como esse, né? Eles estão usando da influência que eles têm para ajudar o próximo. Eu estava vendo uma live de uma artista um dia desses e ela estava falando justamente isso. Ela fala, olha, eu não costumo divulgar o que eu faço, o bem que eu faço, porque isso está entre eu e Deus. Mas isso daqui, como vocês doaram, isso está sendo uma prestação de contas para vocês verem para onde foram as doações de vocês. E não porque eu quero me gabar de quanto que eu estou ajudando o próximo. Então é isso que a gente tem que ver. A gente perde muito tempo julgando o que o outro está fazendo e esquece de usar esse tempo para pensar como que eu posso ajudar também. Se eu acho que a maneira que ele está ajudando não é ideal, como que eu posso ajudar para ser ideal também, de uma maneira melhor, né? E não buscar só diminuir o trabalho do outro e não dar nenhuma solução. Como você pode usar o seu tempo, mesmo que você não tenha muito, o tempo que você tiver e o pouco que você puder auxiliar
já é uma ajuda imensa para quem precisa. Lembrando que a caridade, ela não é só material. Muitas pessoas ligam a doações físicas, a esmola, mas a caridade também pode ser moral, pode ser o tempo que a gente tira do nosso dia para perguntar para o outro como ele está, para buscar saber como que vai a família, se ele está com algum problema, ouvir, só da gente ouvir o outro trazendo as suas angústias, já é uma maneira da gente estar empregando o nosso tempo em prol do outro, fazendo a caridade também, né? Então, a gente não precisa ficar reclamando que não tem os recursos para fazer o bem. A gente pode fazer, qualquer um tem essa faculdade de fazer a caridade, né? Tem uma parte no Evangelho que diz: convidar os pobres e os estropiados. Por que Jesus falou isso? Ele falou que quando você for dar um banquete, não convide aqueles que vão te dar algo em retorno, aqueles que são da alta sociedade. Não. Ao invés disso, convide os pobres e os estropiados, porque assim você vai se sentir feliz, porque eles não têm nada para retribuir para você. E os outros, se você convidar, os mais ricos, os de mais influência, talvez você não esteja convidando de uma maneira pura, talvez você queira algo em retorno. E não é esse o sentido. O sentido é que a gente tem que fazer o bem sem buscar algo em troca, sem esperar algo em troca. E quando a gente espera, quando a gente faz o bem a favor dos pobres estropiados, aqui ele fala, é uma figura de linguagem para dizer que são aqueles que não têm nada para retribuir, maior o nosso mérito, porque a gente sabe que está fazendo isso de coração tranquilo, sem esperar nada em troca. E quando a gente faz isso, Deus te abençoe, que seja, já é uma retribuição muito grande para o nosso coração, né? Então que a gente reflita sobre isso também. Quanto menos a gente espera, mais valiosa é essa nossa caridade. Falando em caridade valiosa também, tem uma passagem que chama o óbolo da viúva. O óbolo quer dizer esmola, né, mãe? Quer dizer um pequeno valor. E, na verdade, Jesus estava na frente de um templo e aí eles estavam observando as oferendas que as pessoas davam. E tinham homens muito ricos que davam uma quantia grande, outras pessoas davam o quanto eles achavam justo, e chegou uma viúva que deu apenas 2 moedas e colocou como sua oferenda no templo. E Jesus falou assim: olha só, eu digo que o que essa viúva ofereceu tem muito mais valor do que o que esses homens ricos ofereceram, porque ela deu essa oferenda se privando daquilo que ela tinha, enquanto os outros homens de poder, eles deram daquilo que era de abundância para eles, então para eles não fazia diferença, mas para a viúva fazia. Então o que a gente aprende dessa história, dessa parábola? Que quando nós fizermos a caridade, é muito fácil a gente dar daquilo que a gente tem muito, né? Daquilo que abunda para nós. O difícil é a gente dar daquilo que a gente precisa também, mas sabe que o outro precisa mais, então a gente se priva para proporcionar para o outro uma tranquilidade que a gente gostaria de experimentar também. É quando você coloca os interesses do outro na frente dos seus, quando você se importa com o outro. Eu peguei vários depoimentos para fazer uma prestação de contas desse lugar em que eu trabalho como voluntária, das pessoas que recebem os alimentos. E o que eu achei muito bonito é que, apesar de pouco elas terem para se alimentar, a sopa que a gente oferece, eles ainda dividem com o vizinho, dividem com pessoas que elas nem conhecem. Então, olha como é valiosa essa caridade delas, e faz a gente pensar o quanto que é pouco o que a gente ainda está fazendo, né? Porque às vezes a gente tá tirando aquilo que excede mesmo ao que a gente tem, enquanto essas pessoas elas já compreenderam e colocam o outro à frente das suas necessidades e buscam ajudá-lo com o pouco que elas têm. Então esse é o sentido do óbolo da viúva, né? A caridade daquele que, mesmo tendo pouco, priva-se do que tem e que vale mais aos olhos de Deus, né? E diz que
não é só com ouro que se enxuga lágrimas. O que ele quis dizer nessa passagem no Evangelho? De que não é só com bens materiais que a gente vai sanar a dor do outro, né? Não é só com a abundância, não é o dinheiro que vai resolver. Muitas vezes, como eu falei, doando o nosso tempo, ouvindo o próximo, e aquele que realmente quer se tornar útil vai ter uma oportunidade para que isso aconteça. Né? Às vezes a gente fala assim, eu quero praticar a caridade, eu só não tenho oportunidade. Mas será que a gente está atento mesmo às oportunidades que aparecem ao nosso redor? Às vezes a gente está reclamando, não tem ninguém para eu ajudar, e não vê que tem um amigo meu que está sofrendo muito, que está passando por muitas angústias. E aí a nossa oportunidade é qual? A gente ligar para ver como que esse amigo tá, se colocar à disposição, buscar ajudar. Isso é uma forma de caridade, é uma das mais valiosas, porque a gente está doando aquilo que a gente tem de mais valioso, que é o nosso tempo, né? Muitas vezes a gente diz que não tem tempo de nada e a gente só olha para os nossos interesses, para o nosso próprio umbigo e esquece de ver que pessoas muito próximas de nós estão sofrendo, estão passando por dificuldades materiais ou morais. Então, essa é a nossa oportunidade de ser útil, de ser um instrumento da paz do Senhor, né? E essa questão de fazer a caridade é algo que contagia, né? E é um exemplo muito importante também, agora vindo pro núcleo da família, é muito importante que os filhos vejam os seus pais praticando a caridade, que aprendam vendo, porque se eles aprenderem só da boca para fora, o pai fala assim, filho, você tem que fazer a caridade. Às vezes o filho não sabe nem o que é caridade, não sabe nem como, né? Então, é a partir do exemplo. E se o pai falar, filho, faça caridade, e o pai não faz nada, será que isso vai ser um bom conselho? É até um bom conselho, mas não é um conselho efetivo, né? Então, que a gente saiba da responsabilidade que a gente tem também, passando os nossos exemplos, né? Eu tenho muita sorte de ter exemplos na minha família que vêm de muitas gerações. Eu ouço exemplos da minha avó materna, minha avó paterna, por parte de pai. Vejo meus pais fazendo a caridade também. E isso me dá vontade de fazer, porque eu vejo o bem que faz. E eles não me falam assim, nossa, hoje eu ajudei fulano, hoje eu ajudei ciclano. Eles não precisam falar, porque eles fazem na minha frente, ensinando como que se faz. Então, qual a melhor forma de aprender, né? Não é nem ostentação que eles estão fazendo, é o próprio exemplo que eu recebo e que pretendo também passar para todos aqueles que convivem comigo, porque se faz bem para mim, eu quero que o outro experimente também, né? E uma coisa que eu acho interessante nesse trabalho que a gente desempenha, ele acontece todo sábado de manhã, acontecia, agora não acontece por enquanto por causa do Covid, mas ele acontece todo sábado de manhã. E tem gente que vem do outro lado da cidade, cruza a cidade inteira para fazer esse trabalho sempre com um sorriso no rosto. E muitas das pessoas que eu convido no final estão muito cansados, mas eles viram e falam assim, obrigada por ter me convidado para conhecer esse trabalho, porque é uma coisa muito forte. A gente não fala nada, a gente só convida. Vai lá ver como que é o trabalho. A pessoa passa a manhã inteira trabalhando e no final ainda agradece, né? Então, pra gente ver a força da caridade, que o amor que a gente dá, a gente acaba recebendo a retribuição na hora, né? Então, é muito bonito de se ver. E a questão da gente pensar que não existe um tipo melhor de caridade do que o outro. A gente ouve muitas pessoas falando assim, esse daí tá indo lá pra África ajudar, sendo que no Brasil tem tantas pessoas passando fome. Esse outro tá gastando dinheiro ajudando animal, sendo que tem gente passando fome. Gente, não, tudo é importante. A gente não tem que gastar o nosso tempo, como eu falei, criticando o que o outro tá fazendo. Se eu não concordo com a maneira que o outro tá fazendo a caridade, que eu faça caridade onde eu acho certo, mas sem buscar julgar o outro, porque é uma área tão ampla de atuação que a gente pode fazer a caridade
cuidando do meio ambiente, cuidando dos animais, cuidando de pessoas que estão doentes ou pessoas que estão passando fome. Pode ser no Brasil, pode ser no exterior, pode ser através de uma ONG, pode ser através da minha igreja. Não importa, o que importa é que a gente está fazendo bem, a gente está querendo ser um instrumento de Jesus, um instrumento de Deus, né? E é interessante falar, na verdade, destacar que nós estamos sendo instrumentos e não a própria caridade personificada que vai ajudar o próximo. E quando eu falo instrumento, é porque nós somos um meio, né, de que toda essa bondade está sendo feita. Não somos nós que temos que ficar achando que somos superiores, que somos pessoas muito iluminadas que estamos ajudando. Porque muitas das vezes, como eu falei, nós somos os maiores beneficiados, somos nós que precisamos fazer esse bem para redimir um pouco das inúmeras dívidas que a gente tem do nosso passado, dessa vida e de outras também. Quando um relógio mostra as horas, ele não fala assim, olha, como eu sou esperto, eu sei as horas. Não, porque ele é só um instrumento. Quem é esperto é quem fez esse relógio e que sabe de todos os mecanismos que isso, como que ele funciona, né? Assim somos nós também. Às vezes nós somos intuídos a fazer a caridade. Estamos servindo de instrumento da espiritualidade maior. Então, a inteligência que tem por trás não é nossa. É de algo muito superior que vai além da nossa compreensão, né? Então, vaidade e caridade só combina em rima, não combina na prática, né? Não existe caridade com vaidade, existe caridade com humildade. Aí sim, a gente entender que o outro necessita, que eu posso ajudá-lo como um instrumento de Deus que estou servindo para ele, né? E a recompensa que a gente tem é a sensação de dever cumprido. E nada de mais valioso que tenha compra uma consciência tranquila, né? Por outro lado, nada pesa mais do que você deitar sua cabeça no travesseiro e pensar, poxa, eu podia ter feito alguma coisa e não fiz. Isso já é um ensinamento também, porque se a gente reconheceu que perdeu a oportunidade de fazer a caridade no momento, na próxima oportunidade já vamos ficar mais atentos, né? E ao invés da gente ficar omisso, vamos agir e buscar fazer o bem. Então tudo é uma questão de aprendizado, de estar atento, de buscar entender esses desígnios de Deus para a nossa vida, né? Então essa reflexão que a gente tem para hoje... Opa, peraí, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma coisa interessante. Sim. Uma coisa muito importante, que fazer a caridade para ajudar os outros é só metade do caminho, né? Porque a outra metade desse caminho consiste na nossa reforma moral. E a caridade é muito importante para isso também, porque quando a gente entra em contato com a dor do outro, auxilia em sanar a dor do outro, a gente acaba se melhorando como pessoa. A gente passa a não julgar tanto a atitude dos outros, a gente passa a não buscar desculpas, né? Então isso é só metade do caminho. Porque se eu não me melhoro fazendo a caridade, é porque alguma coisa tem de errada. Porque é uma forma da gente se aprimorar cada vez mais, é buscando ajudar o outro, buscando refletir sobre essa atividade, não fazer de uma maneira mecânica, porque senão não faz sentido, né? Buscar ajudar o próximo e aprimorar essa nossas atitudes no dia a dia. Então isso é muito interessante também, porque a caridade vai nos fazer evoluir cada vez mais nesse caminho, né? E a caridade, muitas pessoas às vezes não foram tocadas ainda por esse sentimento, e é normal, a gente não tem que buscar forçar para o outro. Tá dentro de nós, a nossa consciência nos diz quando é o momento certo de fazer a caridade. Então às vezes quando a gente quer forçar os outros a fazerem também, o outro vai fazer de uma maneira mecânica e nada vai aprender, né? Então que através dos nossos exemplos eles aprendam
também para buscar entender a melhor maneira e sentir isso de uma forma mais forte, né? Porque, como eu falei, quando nós fazemos a caridade, nós estamos sendo instrumentos da paz de Jesus. E para finalizar essa reflexão, eu trouxe a prece de São Francisco de Assis para a gente refletir sobre o que foi falado aqui e ver como que desde aquela época em que ele veio reforçar os ensinamentos de Jesus, ele já tinha uma compreensão muito sublime da missão dele aqui, do exemplo que ele tinha para as nossas vidas, que é de pura caridade. São Francisco de Assis dedicou sua vida a ajudar o próximo. Ele reformou a igreja nesse sentido de mostrar humildade, de mostrar caridade, né? Então, vamos refletir aqui nessa prece que é assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, se a gente, depois de uma palestra dessa sobre a caridade e ler essa prece de São Francisco de Assis, a gente vê que ele deu o caminho, né? É perdoando que se é perdoado, é dando que se recebe. Então, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Então, é de uma profundidade em que, quando a gente tem busca estudar de uma maneira mais profunda, a gente entende os mecanismos da vida que vão nos levar a um autoaprimoramento concomitantemente com o auxílio do próximo, né? Então, isso que é a caridade, esse instrumento que a gente tem de fazer com que seja feita a paz de Jesus, a paz do Senhor, e que o próximo sinta essa paz também, assim como nós sentiremos, nos tornando esse instrumento. Então, essa é a palestra de hoje. Obrigada a todo mundo que assistiu.